Olá, seja muito bem-vinda à leitura do terceiro capítulo do livro Mulher de Honra, da autora Karina Araújo. Vamos lá? Perdão. Vida, o que faz com ela? O modo como nos posicionamos diante da vida é determinante para a maneira como vamos vivê-la. O ponto de vista da nossa perspectiva é que vai determinar a nossa relação com outras pessoas e com o mundo à nossa volta. A vida é, primeiro que tudo, além do dom, da graça e do benefício. A vida é algo que nos é oferecido e confiado. O primeiro grande gerador de vida é Deus. Esta é a primeira e fundamental realidade da vida. A primeira consequência dessa perspectiva de olhar a vida é declarar: viver a minha vida numa atitude de dom recebido e partilhado. Então, não é justo nem verdadeiro para nós mulheres cristãs dizermos: a vida é minha e que posso fazer dela o que quiser. Não. A vida é um dom que Deus nos dá, a fim de que compartilhemos. Quando aprendemos isso, deixamos de ser egoístas e nos abrimos para a comunhão com os outros. A falta de amor, o ódio e a divisão são prerrogativas de pessoas que ainda não entenderam essa verdade e, por conta disso, vivem no engano de uma vida independente. O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã, e muitos estão presos em cativeiros, que são verdadeiras fortalezas por não liberarem os seus ofensores. Logo, pessoas assim não desfrutam de uma vida plena, mas se esforçam para sobreviver por causa das fortalezas que endurecem o coração. Essas fortalezas criam padrões de raciocínio distorcidos. Embora elas sejam originalmente levantadas por motivo de proteção, e elas geram confusões porque a pessoa guerreia contra o conhecimento ou a sabedoria de Deus. Quando filtramos tudo através de feridas passadas, rejeições e experiências ruins, achamos muito difícil acreditar em Deus. Não conseguimos acreditar que Ele realmente tenha a intenção de fazer o que disse. Duvidamos de sua bondade e fidelidade, uma vez que o julgamos pelos padrões dos homens em nossa vida. Mas Deus não é um homem. Ele não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23:19. Fortalezas são barreiras criadas como um mecanismo de autodefesa em um meio a um mundo que sempre oferece rejeição, ou seja, são reações pecaminosas de autodefesa ante uma rejeição. Essas reações de autoproteção têm a finalidade de ocultar nossas debilidades em relação às exigências do mundo para sermos aceitos e, com o tempo, encarcera a nossa personalidade. Este processo também abafa nossa verdadeira identidade, ao mesmo tempo em que perverte o nosso caráter. Quando escolhemos reagir pecaminosamente em relação às rejeições, estamos sacrificando a transparência, a espontaneidade e honestidade no relacionamento. Marcos de Souza Borges, em seu livro A Dinâmica da Personalidade, diz que, por trás de todo mecanismo de defesa, autoproteção, dissimulação e solidão, há um forte bloqueio contra o amor. Assumindo a nossa responsabilidade, temos que entender que quando somos feridos ou rejeitados e reagimos de maneira errada, precisamos assumir a nossa culpa.
Não podemos fazer da tentação um pretexto para o pecado. A Bíblia nos ensina a resistir à tentação, evitando assim o pecado. Muitas vezes culpamos tudo: os pais, as drogas, o namorado, a sociedade, a escola, o governo, menos nós mesmos. Não podemos correr daquilo que é nossa responsabilidade. O pecado é uma escolha moral. Devemos, com humildade, admitir: se pecamos, a culpa é nossa. Assim é que vamos resolver eficazmente nossos traumas e dilemas, desenvolvendo uma personalidade livre. Marcos Souza Borges Scott. Uma desculpa comum para a autoproteção por meio da desobediência é a ofensa. Há uma sensação de falsa autoproteção quando guardamos uma ofensa. Ela o impede de ver suas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Nunca precisamos enfrentar o nosso papel, nossa imaturidade ou nossos pecados, porque enxergamos só as falhas do ofensor. Desse modo, a tentativa de Deus para desenvolver o nosso caráter por meio desse problema é abandonada. A pessoa ofendida evitará o ofensor e eventualmente fugirá, tornando-se um errante espiritual. Um testemunho. A grande maioria das pessoas está muito bem com o princípio do perdão, mas nunca executam seu pleno significado. Certa vez, ao dar uma aula sobre este assunto, ouvi o testemunho de uma aluna que havia se relacionado com um rapaz, mas depois que ela revelou que estava grávida, ele a rejeitou. Foi uma dupla rejeição. Afinal, depois do nascimento da criança, ela nunca o conheceu. Alguns anos se passaram e ele casou-se. Sua esposa engravidou 2 vezes, mas os 2 filhos vieram a óbito. Naquela aula, a moça o perdoou. A transformação de mente que ela teve exerceu influências maravilhosas no mundo espiritual. Alguns dias depois que ela liberou o perdão, este rapaz encontrou-se com a mãe da moça e perguntou se seria possível ele aproximar-se da criança que ele havia rejeitado. A mãe da moça respondeu: se fosse em outro tempo, creio que não haveria possibilidade. No entanto, hoje, com certeza, ela tem outra forma de pensar. Por ter enterrado 2 filhos, ele meditou no que havia feito e passou a desejar conhecer o filho. Liberar o perdão destrava tudo. A falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva que causa contenda, divisão, depressão, opressão, doença, divórcio e até mesmo condenação. Perdoar é conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida. É desistir de toda reivindicação. A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Em latim, a palavra perdão vem de perdonare e significa entrega completa, doar-se em plenitude, e perdonum, um dom levado à perfeição. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Deus tem nos dado seu perdão gratuitamente, sem que merecêssemos, e espera que usemos do mesmo espírito misericordioso para com quem nos ofende. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus.
Contudo, se nos negarmos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida e nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da horizontalidade. Essa horizontalidade aponta para a nossa relação com os nossos semelhantes. Por isso, Deus diz que somos mentirosos ao declararmos que o amamos uma vez que não o vemos. Seria incoerente fazer tal declaração se não conseguimos nos relacionar e amar com aqueles que estão fisicamente próximos. John Bevere, em seu livro A Isca de Satanás, diz que uma das armadilhas mais enganosas e mortais é o escândalo. É inevitável que venham escândalos. Lucas 17:1. A palavra escandalizar vem do grego escândalon, que originalmente se referia à parte da armadilha onde se colocava a isca. Dessa forma, a palavra significa montar uma armadilha no caminho de alguém. No Novo Testamento, ela geralmente descreve um engodo do inimigo. O escândalo e a ofensa são ferramentas do diabo para deixar as pessoas cativas. As amizades são desfeitas e os laços biológicos ficam comprometidos por causa dos escândalos. Paulo instruiu o jovem Timóteo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 24 e 26. Aqueles que vivem a contender e se opõem caem na armadilha e são feitos prisioneiros do inimigo. É mais que alarmante é que eles não sabem que foram cativos. Como filho pródigo, eles precisam acordar para sua verdadeira condição. Quando a pessoa é enganada, ela acredita que está certa, mesmo quando não está. Uma forma de o inimigo usar a pessoa escandalizada é mantendo a ofensa escondida num manto de orgulho. O orgulho nos impedirá de admitir nossa verdadeira condição. O orgulho nos impede de lidar com a verdade, pois ele distorce nossa visão. Nunca mudaremos se acreditarmos que estamos bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. O orgulho impede a mudança. O arrependimento é que vai nos libertar. O orgulho faz com que nos vejamos como vítimas. A nossa atitude então é: fui maltratado, mal entendido, e então tenho justificativas para o meu comportamento. Achamos que somos inocentes e que fomos falsamente acusados, por isso retemos o perdão. Embora a verdadeira condição do coração esteja escondida aos nossos olhos, ela não está escondida de Deus. Só porque fomos maltratados, não podemos nos agarrar à ofensa. Jesus disse que nossa habilidade de enxergar corretamente é outra chave para livrarmos do engano. Geralmente, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos magoaram. Justificamos a amargura, a falta de perdão, a raiva, a inveja e ressentimento quando eles vêm à tona. Algumas vezes até mesmo nos ressentimos com aqueles que nos fazem lembrar quem nos magoou. Por essa razão, Jesus nos aconselha a ungirmos os nossos olhos com colírio.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18. Vejamos o que? Nossa verdadeira condição. Este é o único modo de conseguirmos sermos zelosos e nos arrependermos. Só nos arrependemos quando paramos de culpar os outros, quando culpamos outras pessoas e defendemos nossa posição, estamos cegos. Lutamos para remover o argueiro do olho de nosso irmão enquanto temos uma trave no nosso. É a revelação da verdade que nos traz liberdade. Quando o Espírito de Deus nos revela o pecado, sempre o faz de tal forma que é separado de nós. Somos então convencidas e não condenadas. O perdão é um ato volitivo. Não é um sentimento, mas uma decisão. É contínuo, passado, presente e futuro. É do Espírito. Você deve ser capaz de ver o seu agressor com misericórdia e compaixão, assim como Deus olhou para você. A reconciliação é sempre a resposta. Não podemos permitir quaisquer áreas de falta de perdão em nossa vida. Devemos manter nossa consciência limpa e manter-nos em comunhão com os demais. Não insistir na falta de perdão. Ordena a sua alma para estar sujeita ao seu espírito, perdoe e seja livre. É impossível haver identificação quando não há relacionamento. Certa vez, em um de nossos aconselhamentos pastoral, atendemos uma moça com sintomas de rejeição. Ela nos confessou sua dificuldade de se relacionar com Deus. Enquanto ela relatava sua vida, diagnosticamos o motivo de sua dificuldade de ver Deus como Pai. Ela havia conhecido seu pai biológico com um pouco mais de 10 anos de idade, e o fato de não se relacionar com ele fez dele um estranho para ela. Quantas mulheres como essa moça não se relacionam com Deus, pois não aprenderam a importância do relacionamento com seus pais? Talvez você ainda não compreenda isso. Contudo, como já disse anteriormente, Deus age de forma processual. Ele quer curar o seu passado, organizar o seu presente para projetá-la no futuro. No entanto, isso só acontecerá se você abrir seu coração e deixar Deus operar e caminhar com você. Por fim, perdoar é uma decisão. Não devemos sentir se devemos ou não perdoar. Devemos decidir perdoar. Minha oração é que, na medida em que você for lendo esse livro, a palavra de Deus ilumine seus olhos do entendimento para que veja sua verdadeira condição e livre-se da ofensa. Não permita que o orgulho a impeça de enxergar arrependimento. Perdoe e seja livre.